Então vamos ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E aqui, no segundo bloco, a gente sempre pensa em algumas discussões, algumas pautas que a gente acha relevante, acha que tem a ver com os convidados. Outro dia, num outro programa aqui desse canal também, do Gerson, o Teatro a Sangue Frio, ele tava com o Kleber Montanheiro e ele levantou algumas perguntas pro Kleber. E uma delas que me foi muito interessante, assim, eu nunca tinha refletido diretamente sobre isso, foi quantos protagonistas em teatro musical são gays? Quantos protagonistas são mulheres lésbicas? Por que mais, por que menos, por que interesse ou não de mercado? E eu queria perguntar para vocês exatamente isso, mas discutindo sobre pessoas amarelas. Visto que a gente tem o Dia da Imigração Japonesa chegando também, né? Então, Uhum. a gente jogar para esse lugar que a gente também não vê, né? Nosso mercado ele ainda é muito americanizado, europeu, super, né? Então, a gente também não vê. Onde é que estão os protagonistas amarelos? Em que Estamos textos, em que aqui. histórias? Exatamente. Estamos por aqui, né? Mas- Os atores e os artistas estão, mas as histórias, Exatamente. né? A gente teve, assim, no teatro musical, a gente teve o Rei e Eu, que era uma peça que se passava no Sião, né? Então, assim, ela toda é em torno de uma história que é a maioria, né? Da grande maioria do elenco e da história é do Sião. São asiáticos. Mas o protagonista não é asiático, né? Exatamente. Ele é um coadjuvante, ele faz parte da história. Quer dizer, tem o protagonista que é o rei, mas tem uma ocidental junto ali, permeando a história, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente estava falando antes de começar. Onde estão essas histórias que falam da gente, que contam essas histórias, né? E tem uma outra coisa também que a gente tem que trazer, assim, o protagonista, ele não pode ser asiático? Era esse o ponto que eu ia levantar, assim. Acho que mais sobre escrever-se ou trazer narrativas necessariamente com, né, que trazem a obrigatoriedade de escalar uma pessoa amarela. Eu acho que, cara, eu tô aqui, eu sou amarela, eu Pois é. sou uma menina, eu sou uma mulher, sabe? Eu posso fazer qualquer personagem que esteja dentro disso, Sim. sabe? Dentro da minha faixa etária, dentro do meu perfil, dentro do meu gênero, Exato. enfim, sabe? Exato. Então, eu acho que é mais uma questão no sentido de... E não só no teatro musical, eu acho que é um problema muito maior do que isso, né? Que é uma pauta que a gente discute muito dentro da comunidade amarela, que é a invisibilização, assim. Exato. Eu acho que é uma das coisas mais alarmantes, assim, pra gente hoje no entretenimento. Que é, basicamente, as pessoas não cogitam, as pessoas fingem que a gente não tá aqui, né? As Não, grandes essa produções... questão, Ana, essa questão é tão complicada, porque, assim, eu vou usar como exemplo uma coisa que eu vi, que todos sabemos. Os Estados Unidos talvez seja a grande indústria mundial de entretenimento, e você vê nos Estados Unidos os negros fazendo, os pretos fazendo um movimento exigindo mais papéis. Quer dizer, no lugar onde você tem muitos pretos de relevância, que com uma carreira sólida, fazendo trabalhos maravilhosos, num mercado assim, que ferve, eles estão lá reivindicando papéis. Quer dizer, e aí, depois deles vem todo o resto. Os amarelos, então, nossa, os amarelos fazem muito sucesso, talvez no Japão. O Japão tem um mercado de artes e de entretenimento também muito consolidado e muito voltado para ele mesmo, muito voltado para o próprio Japão, assim como a Coreia, assim como a China. E eles ficam lá. Isso não se espalha para o mundo, né? Eu acho que aí aqui no Brasil, que somos... o Brasil é um país de imigrantes. Você tem imigrante de tudo que é lugar, entendeu? E as comunidades, elas vão buscando aí a sua voz, a sua oportunidade de chamar atenção
e de aparecer. E eu sinto muito essa falta. Quer dizer, que história? Teremos que inventar essa história, teremos que contar essa história, inventar, criar um texto em que teremos protagonistas amarelos. Porque se você for Claro. pegar uma adaptação, mesmo a história do Rei e Eu é uma história que foi escrita por um americano, Exato. talvez por um inglês, eu não Sim. sei quem foi Claro. o autor, né? Acho Então, muito importante a gente retomar esse poder de narrativa, né? Contar histórias que a gente quer contar. O nosso ponto de vista como imigrante, como pessoa amarela dentro do Brasil, não, de e ainda tem essa repente. questão que você levantou. Numa história que não interessa a etnia da pessoa, do protagonista, por que o protagonista não pode ser um Então, Mas a mas gente é preto, fica um justamente amarelo, esse o perfil, entendeu? ponto. A gente fica preso, limitado ao perfil. justamente esse Exatamente. o ponto. Eu tava vendo um documentário em que o Silvério Pereira, ele fala que representatividade às vezes não falta. O que falta é proporcionalidade. Por quê? Porque a gente faz o estereótipo. Foi o que a Mas Verônica eu tenho que falou na sair desse entrevista que ela deu no estereótipo, né? Fantástico Exato. sobre no Priscila agora, nessa semana, que foi ao ar domingo, que ela tava falando, porque é a primeira vez que a gente tem dentro do Priscila pessoas trans, mulheres trans, fazendo a personagem trans. E aí ela falou, é sobre proporcionalidade. Porque teve uma invisibilização durante muito tempo. E a gente fica limitado ao perfil. Eu, por exemplo, sou o limbo, porque eu sou asiática demais para fazer ocidental e eu sou ocidental demais para fazer asiática. Eu tô contigo. Entendeu? No caso, assim, eu sou bem característico, porque hoje você tem muitos que a gente chama de mestiço, né? Minha filha é mestiça também. Então, você vê, assim, eu sou japonês puro, né? Se eu tivesse nascido no Japão, seria japonês puro, né? Uhum. E aí, em função disso, eu até consegui muitas coisas, mas sempre dentro do estereótipo. E é uma coisa que os artistas, tem um movimento dos artistas amarelos que estão lutando contra isso. Eu falo, não, você é brasileiro, você é Sim. amarelo, mas você é brasileiro. Você tem a Exato. cultura brasileira e você faz tudo que um brasileiro faz. Sim. Só Somos que você tem mipo-brasileiros. você né? tem cara de amarelo. Você tem Sim. cara de asiático. E aí, é isso que... E por quê? Na vida que a gente vive, tá todo mundo aí. Assim, você não tem um lugar certo só pro branco, um lugar certo só pro preto. Quem fez isso foi o business. Foi o business do entretenimento, que facilita, ele quer facilitar o entendimento. Você quer bater o olho e já ver o cenário, e entender o cenário imediatamente. Então, o business transformou isso. Agora, é um horror. É um horror. Você tem que ter de tudo, você tem que ver Claro. de tudo, você tem que fazer com que todo mundo possa transitar. Isso é fundamental. Talvez a coisa mais urgente que nós temos na sociedade hoje, que reflete na questão da LGBT, que reflete na questão racial, em várias coisas, é transitar. Você precisa transitar. Ocupar os espaços Porque, cara, por que eu vou ficar só na cidade? Eu não posso ir pro campo, eu não posso ir pro morro, eu não posso ir... Eu quero transitar, eu quero estar em todos os lugares e quero ser recebido em todos os lugares, né? E quero que todo mundo também tenha esse lugar. O que aconteceu ontem na Avenida Paulista foi um grito em relação a isso. Olha, por que nós temos que ficar isolados da sociedade, à margem da sociedade? Ninguém tem que ficar à margem da sociedade. É de todo mundo. Isso é a verdadeira democracia, né? Um amigo meu falou que, do jeito que a democracia está estabelecida, ela é a ditadura da maioria, né? Mas todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem que ter representatividade, todo mundo tem que transitar. Isso é o fundamental. Agora Interessa. eu questiono muito assim, por onde que a gente... qual é o caminho para a gente chegar nesse lugar onde nós, amarelos, possamos estar nesses lugares? Porque a gente fica à mercê de escolhas do diretor de casting, do produtor, né? É sempre alguém que está ali fora. E não temos pessoas amarelas também nesse lugar que possam defender e colocar essa pauta de fato. Falou, não, gente, vamos colocar, por que não? Né? Eu acho que agora a gente está começando, né? Aos pouquinhos, assim, tem coisas acontecendo. Você vê a novela, você vê algumas coisas já um pouco mais flexíveis, mas eu sinto que é um passo de formiguinha, assim. Sim. Eu acho interessante, nem como você disse, que isso tem a ver com o business. Mas, na verdade, o business são um grupo de pessoas. Exato. O business é
organizado a partir do ideal e das ideias de um grupo de pessoas Isso. determinadas que já estão em um lugar. O que eu critico, e assim, quem sou eu, mas tô aqui, tá? Vou criticar. Mas assim, é o que eu ouvi falar de um escritor, um roteirista. Ele escreve um puta roteiro que engloba a diversidade, que engloba um monte de ideias muito interessantes. Aí ele chega no canal e o executivo do canal vai mudar. Porque assim, quer passar no meu canal? Eu sou o dono do canal. Quer passar no meu canal? Então vai ter que acontecer isso, o cara muda a história toda. A internet é muito interessante porque você tem a chance de jogar isso e propor às pessoas que vejam coisas diferentes e que queiram consumir coisas diferentes. Eu fiquei muito emocionado com The Chosen, que eu vi no final da terceira temporada uma lista imensa de pessoas que deram dinheiro para o projeto acontecer. Quer dizer, as pessoas abraçarem um projeto e financiarem o projeto que acreditam nele. Então, isso aconteceu com The Chosen, pode acontecer com qualquer outro projeto que tenha uma qualidade, uma mensagem importante. Quer dizer, eu gostei muito. Né? No caso, tem gente que pode não ter gostado, mas o mundo gostou. Né? As pessoas que começaram a ver, começaram a chamar a atenção uma das outras. Então, acho que talvez isso aconteça com outros novos projetos de pessoas que tiverem boas ideias, que se reunirem, né? Que vocês têm ideias também, vocês são pessoas que vendem ideias, que produzem ideias. Então, isso é muito legal da internet. Ela dá chance para todo mundo, dá chance para muita besteira acontecer, mas dá chance para muita coisa boa acontecer. E isso é o que nós estamos precisando, eu acho, de mais quantidade de coisa para você poder falar, olha, vai lá assistir, olha, vai lá ver. Que é a Mas- lição que... Desculpa. Não, pode falar. Imagina. Que é a lição que a Coreia tá dando pra gente, né? Exatamente. Eles fizeram arroz e feijão bem certinho lá atrás, ao longo dos anos, e vem fazendo. E agora eles viraram um sucesso mundial, assim, seja com bandas, seja com cinema, seja com qualquer tipo de entretenimento, né? Eu acho que não só para nós brasileiros amarelos, mas Brasil como um todo, assim, a gente Imagina. carece, a gente tem tanta coisa maravilhosa aqui, mas a gente carece de investimento do próprio governo, do próprio país, das próprias pessoas, de autoconsumirem a nossa própria obra, assim, e aí Olha, é a o baiano- dificuldade de soltar essas coisas pro mundo, né? O Furar essa baiano bolha. é maravilhoso em relação a isso, né? Foi um dos primeiros lugares que eu ouvi falar que consome a própria cultura. O Nordeste Sim. ele tem muito essas coisas, né? É. Eles consomem a cultura local. É. Eles não precisam de ficar ouvindo o que o mundo está ouvindo. Eles querem ouvir lá o que eles estão fazendo. E depois que eu fui entender, né, um monte de movimentos culturais que tem dentro do que se produz dentro da Bahia. Não é uma besteira. Se você for olhar o Axé Music, por exemplo, tem documentários que falam das origens de cada ritmo que é tocado no Axé Maravilhoso. Music. Sim. Que são Maravilhoso. coisas... O próprio cinema lá é extremamente desenvolvido e muito consumido dentro do estado. Eles têm Aham. festivais de cinema e de curta que são muito grandes dentro do estado. Sim. E que muitas vezes também tem a dificuldade em ganhar o Brasil, Sim. em sair dessa bolha de um estado, Sim. por conta do consumo de cultura. Vão ganhar porque vai ser bom. Isso que é legal, né? Sim. Vão É. ganhar, vão acabar chegando, como vários artistas lá do Nordeste chegaram Claro. ao mainstream, porque tem muita qualidade. E estão ganhando o mundo, né? O Wagner Moura tá ganhando o mundo. Então, tem vários artistas, né? Vários artistas de várias frentes que estão ganhando o mundo porque tem qualidade. Acho que o que tem qualidade fica. Então, mas aí, assim, pensando na questão, na nossa questão amarela, você não acha que também existe um lugar onde, por conta de todo o contexto, nós ficamos intimidados de alguma forma e não nos colocamos a esse lugar de falar, gente, a gente faz, a gente é bom, a gente vai fazer. E aí é onde as pessoas começam a também se projetar. E aí eu também acho que, enquanto você estava falando, fiquei pensando na Ana, por exemplo, você é nipo-brasileira, você está fazendo a sua música, que tem uma sonoridade que não é asiática. Não. Não é? Como que é, entendeu, pra você, assim? Como que é você tá nesse lugar da música e ganhando esse mercado? Cara, é revelador e muito realizador, assim, na verdade, de vários sentidos. Eu sempre tive muito problema quando as pessoas, e acho que
todos vocês, nós 4 sabemos o que é isso, supunham coisas sobre mim Uhum. só por conta da minha raça. Então eu tinha que ser quietinha, falar baixo, submissa, Todo o contexto que é, né, o estereótipo perfeito, mulher, da nipo mulher brasileira. nipo-brasileira, exato. E eu nunca fui nada disso. Nunca fui nada disso. Então, quando eu lancei a minha carreira autoral na música, eu fiz questão de escancarar isso. E de gritar isso, e de levar isso. Porque, e pra mim não é, ai, vou esfregar na sua cara, porque não sei. Não, eu sou essa pessoa. Eu não tô fazendo a mais pra te incomodar, ou Sim. pra você ficar, Sim. nossa, que horror. Não, sou eu. Eu só tô sendo eu. E você tá incomodado porque você queria que eu fosse outra coisa. Exato. Mas eu não sou. Eu não sou o que você queria que eu fosse. Aquele meme, né? Eu não sou o que você queria, eu só consigo ser. A gente Desculpa, sempre tende a... Geração. as pessoas querem colocar a gente em umas caixas, né? E aí, quando eu pude fazer isso no meu trabalho autoral e trazer isso em tudo, assim, nos visuais, na comunicação, nas letras, na sonoridade. Meu som, ele é super brasileiro, meu som é gringo ao mesmo tempo também. Ele tem todas as minhas referências desde a MPB ao blues, ao funk music, com o funk Brasil, porque eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, então também me reconheço muito nesse gênero. Então, e eu fui misturando, ouvi muito MPB, sertanejo, e é isso que eu sou, na verdade. E na raiz e na essência, assim, eu sou uma mistura, né? Eu sou uma mistura, sou nipo-brasileira, e nunca... E até o que a gente estava falando de base familiar, isso foi muito importante para mim, porque sempre me permitiram ser o que eu fui. Então, essa pergunta de como foi, tá sendo ótimo nesse sendo de poder bater no peito para Total. todo mundo, sabe? Total. E era um lugar que eu, quando era criança, sentia muita falta de ver. Longe de mim me colocar num lugar de Não, mas se pedestal, coloca. Mas a assim, representatividade. mas num lugar... cara, porque eu lembro quando eu era criança, bem novinha, tinha Ruge. Eu era muito pequena e tinha Ruge. E tinha a Lissá, que era a Patrícia. E, cara, eu não sei explicar a realização que foi quando eu vi uma girl band brasileira e dentro dessa banda tinha uma menina como eu. Porque você se identifica e isso te Maravilhoso. estimula, Cara, te inspira, você se sente pertencente. Demais. E São eu muitas batia coisas. no peito e eu falava, mãe, né? Que quando você é criança, aí você brinca, né? Não, Fala, eu sou a Patrícia, o eu sou a recado Patrícia, eu né? também posso. Eu também tenho espaço. E era nesse lugar. E eu acho que nesse sentido, assim, a Patrícia, né? A Lissá, no caso, foi muito importante pra mim. Pra minha autoconfiança como performer solo, como cantora, sabe? E eu abraço esse lugar muito na questão relevância, enfim. Aí cabe a vocês me dizerem. mas no sentido de, tipo, carregar isso com muito orgulho, sabe? E de ter muita responsabilidade no sentido de eu quero ser para outras meninas o que a Lissá, a Patrícia, foi para mim naquela época, sabe? Foi muito... Foi muito importante. É igual... Não sei se vocês sentiram também, mas... Quando você assistiu Mulan... Caraca! Uma princesa da Disney. Asiática, amarela, poderosona, fodona, cortou o cabelo, foi salvar a China, que foda. Sabe? Tipo, pô... E ela fura a bolha, né? Nesse ponto que a gente, né? Ela fura a bolha, porque aí uma menina como eu fala assim, eu quero ser Mulan. Exato. Porque furou a bolha, não é sobre, é a representatividade que tá ali, Sim. estampada, é isso, assim, você falou que eu E queria eu essa Patrícia, eu acho- também queria, e era muito... Exato. E eu é acho, sobre sair, eu é acho sobre ser pra todo importante- mundo e ser qualquer um. Eu acho importante, sabe, esse ganho que eu tô no mesmo limbo que você. Né? A gente é muito brasileira pra ser asiática, muito asiática pra ser brasileira, né? Mas Na cabeça tomara das que, pessoas. tomara que isso mude, assim. Não, vai mudar. tomara. E Vai tá mudar. mudando. Tá Porque, mudando. olha o que né? acontece. A Mas- mistura, ela é a solução. Porque o sonho era aí que eu ia você chegar. bater o olho em alguém e você não saber
qual é a Mas era aí que eu ia descendência chegar, dela. assim, a gente vive no Brasil, gente. É tudo, É, todo assim, mundo é é tudo misturado. tão misturado. A gente Desde tem sempre tudo foi. A gente tem um pouco de tudo, sabe? E culturas, e raças, e tudo, sabe? Até uma coisa muito idiota, assim, saindo completamente das artes, mas assim, por exemplo, o passaporte brasileiro é um dos mais roubados no mundo, porque brasileiro qualquer um pode Qualquer ser. um pode ser. Exato. É muito E- fácil. E eu acho que esse é nosso ganho, sabe? É. De, tipo, bater no peito. E eu vejo isso muito no meu trabalho autoral, quando as pessoas vêm me dar esse feedback, me parabenizar. Eles falam assim, cara, eu vejo muito você, eu vejo uma coisa muito autêntica, muito própria. E eu acho que é justamente por causa disso. E eu falo isso pro Sucre, que é meu produtor musical, que ele conseguiu ler a minha mente e transpor pra produção, assim. Mas é justamente essa mistura que me faz conseguir criar em cima, Sim. sabe? É toda essa mistura que tá aqui, sentimental e racial e de vivência, que faz a gente... que faz essa mistura acontecer tão bem, sabe? Eu acho que é um ganho, na verdade. Muito. E no Brasil, a gente falar, né, sobre o banho, a lição que a Coreia deu para todos nós amarelos, é sobre a gente bater no peito mesmo e se apropriar de narrativas que são nossas, sim, tipo autorais, coisas que precisam, sim, ser feitas por pessoas amarelas, porque eu acho isso muito importante também, Sim. sabe? Isso também é lugar de fala, É. isso também é representatividade, isso também precisa ser feito, mas também é de pegar narrativas como A Bela e a Fera, sabe? Por que não? A Lisa também fez, né? A Bela e a Fera, Ariel, sabe? Umas coisas, enfim, Ué, Chicago gente, e whatevers. E... No Japão e na Coreia, eles montam Chicago, eles montam... Exato. E por que não, Uhum, sabe? o elenco Por que inteiro. não? O elenco inteiro é Por que não? asiático. Não precisa lá estar lá escrito assim, meninas asiáticas, não sei o que. Isso. Não. E normalmente quando vem escrito isso é porque você joga videogame, é muito bom em matemática e todos os estereótipos possíveis Pegando estão aí naquele gancho, inclusive, roteiro. nesse lugar, queria até jogar pra vocês, e principalmente pra você, Caio, nesse sentido que você tá muito presente no streaming hoje pra gente, né? Você tá aí no coro, as Five, porque a gente vem do teatro, a gente passa pela música, a gente vai na TV, onde o Fábio teve muito presente também, e agora a gente tá com o streaming, e é isso, a Coreia tem tomado o streaming e entregado conteúdos pra gente que a gente fica assim, meu Deus, né? E aí o conteúdo vira um reality show com, né, vai fazendo uma gama, um mercado. Mas pra você e pra todos vocês que tiveram vivência dentro do streaming também, como é que tá sendo, assim? Como chega o personagem? Como chega o papel? Ainda, briefing, qual é o né? briefing? Tá, Vamos lá, galera. vou preparar. Eu preciso muito dizer assim que acho que graças a Deus as coisas que eu tive a oportunidade de fazer, eu tive o privilégio de não ter briefings desse jeito. Não eram personagens para ser amarelo. O das Five, o PR das Five não precisava, o Emídio do Coro não precisava. Então, nesses dois trabalhos em específico, eu saí um pouco desse lugar. E eu agradeço muito essas pessoas que me deram esses trabalhos, porque eu falo, podia ser qualquer outro. Inclusive no Coro, Miguel, enfim, na hora de me escolher, assim, eram vários meninos loiros. E eu. E aí, eu fiz o teste, assim, no primeiro dia mesmo, assim. Ele falou, é você. E eu falei, mas... Sabe que você não entende direito? Você fala, mas é sério? Não é mesmo? Você tem certeza? Tá minha cara? Tá vendo minha cara? Sabe? E... Então, nesse lugar, eu tive, graças a Deus, essa sorte. Mas, dos outros trabalhos que eu não fiz, o briefing sempre é esse. Precisamos de um ator japonês, ator nerd, que aparenta ser nerd, aparenta ser não sei o que lá, é estereótipo atrás de estereótipo, viciado em anime, estereótipo atrás de estereótipo. E até aí- você fica foda, né? Que você acabou de falar assim, eu peguei o papel e olhei pro lado e falei, você tem certeza que sou eu? Tipo assim, você estava pensando no próprio estereótipo. Tipo, olha, você tem certeza? Olha pra mim. É o lugar que te condiciona, né? Sabe que é muito Condiciona. curioso? Porque a minha primeira formação artística é bailarina, né? E eu, desde os 17 anos, eu trabalho profissionalmente como bailarina e eu nunca, talvez tenha sido um benefício do universo, eu nunca tive problema com isso, de fato, por ser asiática. Então, eu fiz vários trabalhos, show de banda, performance, show... Fui bailarina da Angélica durante muitos anos, né, dos shows.
trabalhei no SBT. Então, de tudo que eu já fiz como bailarina, eu não tive problema com a coisa do perfil asiático. Isso não foi uma questão, nunca. E aí, muito curioso que eu fui fazer uma temporada de 1 ano e meio na Ásia, como bailarina de um navio, na Ásia. E eles queriam brasileiras. E eu fui como asiática. Eles achavam que eu era filipina, porque eu tenho muito, né? Os filipinos, eles têm uma mistura hispânica. Então, todo mundo achava que eu era filipina, mas isso não foi uma questão na hora de me selecionarem. Me selecionaram por conta da qualidade da dança. Onde eu começo a esbarrar? Eu fui fazer teatro infantil. Fiquei anos fazendo teatro infantil numa companhia. Era o João, a Maria, a Cigarra, a Formiga, sabe? Todos os personagens também. Não tive problema com a questão de ser asiática. E eu começo a esbarrar nisso quando chega no audiovisual e no teatro musical, que tem a coisa do perfil. Tanto que depois do Rei eu fiquei 12 anos fora do palco. Porque as audições que eu prestava, eu não tinha perfil, por conta de ser asiática. E acabou que eu fui indo por um outro caminho. Aí fui fazer assistência de direção, de coreografia, fiquei trabalhando, que eu amo fazer isso. Também descobri muitas coisas incríveis, né? Assim, na minha formação. Hoje, puta, graças a tudo que eu vivi durante esse tempo todo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu voltei no Ney Matogrosso, que não precisou. Eu fui fazer audição e, assim, isso não foi uma questão, eu ser asiática. Sabe? Isso foi muito legal. É o maior trunfo. Eu dei sorte, porque eu acho que eu consegui fazer Les Misérables, Então, eu era francês. É maravilhoso. Tinha um cabelão, uma perucona bacana. O Pequena Sereia. Eu fiz Fantasia da Ópera como swing. Aí entrou o Miss Saigon. Aí o Miguel escreveu uma peça também chamada Gospel. Escreveu não, ele fez a adaptação do Gospel, mas ele fez em forma de circo, né? O Gospel dele era em forma de circo, então não tinha problema. E essa coisa, realmente, no audiovisual, eles precisam de uma identificação imediata. Eles precisam que o Exato. espectador bata o olho e já entenda. E isso é muito cruel. E aí que começa as caixinhas, né? Funilar. Se você fizer um novo formato de audiovisual, em que realmente você possa ter vários tipos de... Aí não interessa qual é a etnia, qual é o gênero, não interessa nada. Entendeu? Você tem que escrever de uma maneira que permita que você tenha outras opções que não sejam essas caretas, né? Essas né? Não sei. Aí até pensando em futuro, assim, um pouco do que você disse desses 2 testes que abriam essa possibilidade, não delimitavam algo, né? Hoje, até a Isa trouxe isso do streaming. Quando você abre a Netflix, que seja, é pouquíssimo provável você estar passando ali não a se deparar com um produto coreano. Aparece muito hoje, tem uma demanda disso. Será que existe uma tendência em... Porque muito quando a gente fala de mercado, é identificação, como você disse. Sim. É a gente bater o olho, identificar, porque a gente acostumou de alguma forma os olhos a enxergar algo. Será que esse movimento tem acontecido? O streaming é uma possibilidade disso? É uma chance. É uma chance. Até a maneira de se escrever história, que tipo de história abordar, né? Você vai ter, sim, as historinhas caretas, você vai ter... Como vai ter, continuar tendo filme de época, né? Mas vão aparecer coisas novas, né? Por exemplo, principalmente em ficção científica, né? Essas coisas, né? Mais futuristas, que aí vão aparecer tipos de pessoas que você nem consegue entender direito o que são. Mas eles estão propondo coisas diferentes, estão propondo maneiras diferentes de se contar uma história com outros personagens. Você vê personagens com forma de animal, entendeu? Você está abrindo um monte de leques aí que eu acho que são interessantes. Eu acho que essa história de ser fácil, né? Você tem que dar o que é fácil pro público. É uma preguiça desgraçada, assim, para não dizer outra palavra. Porque, pensa assim, a gente pega pessoas de reality shows que não conseguem dar uma palavra e você insiste, e de repente vira uma estrela do teu próprio canal e vende muito, certo? Então você acostumou o seu público com aquela pessoa forçando aquilo. A Coreia vem fazendo isso. Ela está acostumando o seu público, vem forçando de uma maneira positiva, com bons conteúdos, com muito investimento. Então ela vem forçando o público a acostumar com aquilo. Agora você tem uma legião mundial de fãs.
por que não fazem isso com a gente? Essa coisa de, porque a TV tem que dar fácil, porque senão não tem audiência. Espera, faz uma novela. Cara, eu Faz acredito em faz boas outro- histórias, faz outro. cara. Eu acredito em boas histórias. Se você tem uma boa história e se você consegue contar bem essa história, aí os elementos você varia, né? Exato, É porque exato. o que também a gente sente muita falta é isso, sabe? A qualidade, quando a gente fala de qualidade, que são coisas simples. Uma boa história, às vezes, é uma coisa que você consiga entender, que tenha começo, meio e fim, que você fala, poxa, eu entendi o recado, né? Porque eu já tentei ver muitas coisas em streaming que eu não entendi nada, e aí, obviamente, eu perdi o interesse, né? A coisa, ela tem essa interação, você precisa ter interatividade com o seu público, você tem que buscar essa interatividade. Teve coisas que eu insisti para ver e acabei gostando, mas talvez se eu não fizesse muito esforço, como que você falou da preguiça, né? Se eu não fizesse um pouquinho de esforço, eu ia abandonar, eu ia falar, não, cansei, não quero mais ver Mas isso agora. entendo o que você está falando também, Fábio, porque é isso, né? A gente tem um caso antigo da novela Sol Nascente na Globo, Nossa, em que Nossa, essa é você clássica. tira, né? Você tira a Dani Suzuki e coloca a Giovanna Antonelli. Olha, O próprio Miss Saigon também, né? Teve uma questão assim de... olha, eu não sei, o Miss Saigon foi interessante, ele rolou numa boa, assim, eu acho que tinha a Alissa que fez muito bem, tinha uma outra menina que não era oriental que também, tinha as Tinha- duas subs não eram orientais. Pedir escassez também, acho que de pessoas ali. Não, que quando você vai possivelmente, fazer né? isso aí, nossa, gente, isso Que vai. deu muito pano pra manga, porque quando rolou essa polêmica toda do Sol Nascente, e realmente é muito feio você tirar uma personagem, Nossa, isso foi... uma personagem perfeita pro papel Foi que seria a escrita pra Dani ela, Suzuki. né? Foi O escrita disco pra foi ela. escrita pra ela. E coincidentemente, a Giovanna Antonelli era esposa do diretor da novela. Coincidência? Não sei. Mas- Você jogou assim. Mas eu não sei, não posso dizer. Mas Walter Negrão, que é um autor muito respeitado, muito conhecido, então é que dentro da Rede Globo tem um monte de coisa que acontece que, sabe, eu fiquei um pouco decepcionado com isso, que é uma coisa um pouco de empresa, sabe, empresa familiar, sabe? Vou colocar meu peixe ali, vou pôr meu amigo, vou pôr Favorecer. favorecer. Pô, então pegou muito mal, pegou realmente muito mal e pegou mal na época. Eu até falei uma coisa, falei, gente, reconheço isso, mas reconheço também que os atores amarelos têm que correr atrás e têm que apresentar também uma qualidade Sim. de trabalho para as pessoas falarem assim, cara, quero ficar com esse ator amarelo eu porque acho. ele é muito bom. Nem sei Eu se acho. ele é amarelo, mas ele é muito bom. Que é o caso Mas do é Caio, tão né? difícil, né, Fábio? Porque Não tem chance, não tem chance. oportunidade. E aí eu penso que é uma profissão que, tipo, você não tem escola hoje no mundo que te ensine a fazer o negócio ali. É. Entendeu? Então você chega num set de filmagem sem ter feito um trabalho anterior, você vai passar uns perrengues. Você não vai entregar uma qualidade de uma pessoa que tá lá tendo a oportunidade de fazer 50 novelas e aí na 51ª vai ser bom. Que é primo de alguém. Que é primo de alguém, ou sei lá. Não, e você vê um cara que... Eu trabalhei com o Caio Blatt, que tá num set de gravação desde criança. Isso. Ele tem mais noção de posicionamento que muito diretor fodão aí, de tanto que ele fez. E hoje ele tá dirigindo. E isso é uma coisa que realmente necessita exercício. Tem que exercitar, tem que fazer muitas vezes. sobre Você isso. volta para a pauta da oportunidade, da invisibilização. Exato. Né? Tudo é um grande ciclo. É um É, grande aí mecanismo. É um né? mecanismo. É uma máquina, na real, Com assim. toda Eu acho certeza. que a gente tem, sim, o dever e até instigar essa vontade nossa de criar nossos próprios projetos e lançar nossas próprias histórias, mas eu acho que é um problema muito maior do que a gente se propor e se mostrar e mostrar qualidade, porque até falar sobre escassez de atores e atrizes amarelas e profissionais, artistas, diretores e, enfim, todos os desdobramentos disso, gente, sinceramente, isso, eu não acredito nisso, assim, porque eu mesma, eu tenho certeza que vocês também Total. conseguem citar
pelo menos 50 profissionais muito mais do que competentes, sabe? Sim, Mas a gente volta pro problema da invisibilização. invisibilização. Porque não E são aí a vistos e gente não tem não são espaço. vistos. Olha, E quando as- são vistos, então. é tipo, tá, na próxima a gente vê, As vou falar dificuldades, ali. elas são E legais aí a as partir do coisas vão momento... girando de uma forma que aí eu concordo, a gente, né, e esse movimento tá acontecendo, mas é muito injusto também até comparar lutas, principalmente pelos não níveis, né, mas pelas coisas que se passam, cada pauta tem suas questões e tudo mais, mas acho também muito pelo tempo, né? A gente começou a se unir, falar em voz alta para os outros sobre essas coisas. Papo de o quê? 5 anos? Mas 10 anos? é isso que eu ia no falar sobre as máximo. dificuldades. E As a dificuldades, gente tá elas tentando fazer então, acontecer, as sabe? dificuldades, elas têm que fazer esse papel de você de ser um mover. agente, de ser um agente motivador. Com certeza, mas Porque, assim, sem eu acho- isentar a responsabilidade Não, da não, marca, não. sabe? Eu acho que assim, a gente, por exemplo, eu tenho que falar isso pra mim também. Tem que arregaçar as mangas e produzir conteúdo, fazer coisa. Mesmo que seja eu lá, assim, vários, eu posso citar assim, eu tô vendo muito a Bruna Aiso, né, fazendo muita coisa. A Keila, eles estão se juntando, estão mostrando coisas, estão fazendo coisas, estão fazendo vídeos. Que tem a ver com estão exercício. propondo. Claro, Porque e é é assim isso. que você começa a fazer. Vai pra E campo começa e a fazer, faz. começa a fazer. Vai ter Um coisa dia- boa, vai ter coisa ruim, não, vai ter um coisa dia esquisita. do nada, eu liguei lá a internet, tinha a Porta dos Fundos. Claro que eles têm uma puta estrutura, tal, fizeram, mas eles apareceram e começaram a chamar atenção porque apresentaram alguma coisa que realmente que gerou identificação. Sim. Os orientais, se fizerem realmente, se começarem a exercitar mais, a fazer mais, com certeza vão chegar. E essa dificuldade que te motiva, não é a dificuldade que te impede, né? A dificuldade que vai fazer, não, vou. Agora não me quer, você vai, agora você vai. Entendeu? Esse é o discurso de todo dia, mas também não dá pra negar que, pô, É difícil. desmotiva muito também, né? Sim. Nesse lugar Desmotiva. de... Vou fazer uma pergunta polêmica, assim, porque tudo desmotiva, tudo é motivo pra você falar, caraca, acho que não é meu lugar. Quando foi a primeira vez que vocês se olharam no espelho e conseguiram se sentir bonitos? Porque eu demorei muito. Eu também. Eu também. Porque eu não me via. Você não se vê. Você não se vê em lugar de protagonista, você não se vê. Esse dia pra mim também chegou. Todo dia eu olho e falei, cara, eu sei que eu tô mais velho. Eu sei que eu tô mais velho. Eu já me preocupei com cabelo, que eu já tive cabelo. Hoje eu não tenho cabelo, uma preocupação mesmo. Mas eu continuo falando, eu tô mais velho. Acho que eu tô ficando gente boa. Juro. Mas eu entendo o que você fala, Caio, porque você busca o ideal de beleza que impuseram. E que não é muito nosso. diferente. É muito diferente da gente. A gente. Não é nosso nariz, Apesar- não são nossos olhos. Mas os mestiços, O rosto, vocês nada. três, eu acho belíssimo. O mestiço, de uma maneira geral, eu pago um pau. Eu acho Hoje em muito dia eu bonito. me acho assim, a última bolacha do E você sabe uma coisa Mas muito quando boa. foi isso? Mas, Porque não foi no começo da sua carreira, foi? não. E aí como que você acredita no seu com trabalho se certeza você não. Isso sequer é consegue muito falar louco. assim, Pô. apresentável? Cara, É muito difícil, a gente é muito vaidoso, não é que a beleza é a principal coisa, não tô Mas dizendo aqui a gente isso. tá Mas fazendo pra um você trabalho se com a expor, imagem, né? exato. Como é que você se expõe? Pra você Com se que expor, coragem. Você tem que se ver também, né? A gente sempre foi o diferente, né? Não, sempre até foi a- pensando numa coisa muito básica, né? Quando você vai fazer o seu currículo, Aham. principalmente pra vocês que são atores e estão nesse lugar, tipo assim, eu preciso escrever no meu currículo que eu sou asiático, que eu sou amarelo, porque não era sobre as minhas competências no que vem debaixo Pois é. disso. Até anos atrás eu não sabia o que era amarelo. Não sabia. Eu fui Sim. descobrir com a Bruna, com a Ana Ricard. Eu Algumas pessoas que foram movimentando essa ideia e eu falei, nossa, eu sou amarelo. E você sabe que isso me trouxe muitas reflexões de entender o quanto, quando eu era criança, o quanto que eu sofria com isso sem perceber Total. e o impacto disso na vida. Porque aí, assim, Tá. a gente era diferente, aí é sempre, nossa, você é exótica, nossa, que é bonita. Tem uma coisa da fetichização, né? E principalmente na adolescência. Então eu tinha muitos elogios, mas assim, cara, você é japa. Aí você é japa, mas o meu cabelo não é de japa. E eu
odiava meu cabelo, porque o meu cabelo, ele é um cabelo cacheado. Hoje eu descobri que eu tenho cacho, mas assim, na época ele era horroroso. Eu falava, meu Deus, eu não gosto do meu cabelo, ele fica armado. Ele não é liso, eu queria ter cabelo de japonês que é liso. Então, assim, tem umas coisas que a gente vai ficando desajustada, né? Então, assim, mas eu sou expansiva e não sei o quê, mas então eu não sou. Eu vejo minha família, ela é toda formal, comportada e não sei o quê. E aí, eu sou o quê no meio disso tudo? Eu sou... Essa pergunta é fenomenal. Eu sou o quê no meio disso tudo? Essa trajetória de descobrimento, né? De se ver como uma pessoa não branca também é muito louca. Para mim foi muito revelador, muito triste, muito acolhedor ao mesmo tempo. É um misto de emoções, né? Nossa. E eu demorei muito mesmo, assim, eu falei, né, hoje em dia eu me acho a última bolacha do pacote, depois de muita terapia, tá? Tipo, mesmo. Você já usou outro sobrenome, por exemplo? Porque Eu queria muito perguntar isso pra vocês, que é uma coisa que a gente viu, assim, de vários artistas que são amarelos, que falaram e que dão depoimentos falando, pra passar em testes, pra ser chamado pro teste, eu mudei meu sobrenome. Eu abrasileirei, eu peguei uma coisa completamente pra poder passar no teste pra me verem, pra eu poder mostrar o meu talento. Aí chegar lá e falar, eu sei fazer. Muito louco. Mas eu tive que esconder. Vocês tiveram que fazer isso em algum momento? Eu pensei. Já. Eu nunca pensei. Olha que doido. Uma primeira novela que eu ia fazer, eu perdi esse papel por inclusive, hoje é meu amigo, mas é loiro. Eu ia ser um bailarino, e aí eles cortaram a trama de balé, e aí não precisava mais ser a criança japonesa, porque a mãe não era, o pai não era, só por causa do balé mesmo, assim. E aí, quando eu perdi isso, eu virei pra produtora de elenco e falei assim, você acha que eu colocar o sobrenome do meu pai, que é Viana, vai me ajudar? Aí ela, também assim, não é culpa dela, né? Ela mal sabia dessas questões também pra ela. E ela falou assim, acho que pode ajudar. Aí, por muito tempo, meu cadastro na Globo ficou Caio Viana. Caio Viana. Aí, depois, assim, com a Bruna, com a Ana, com essa descoberta nova de quem eu sou, aí que eu fui falar, pelo amor de Deus, não. Eu nunca fui Caio Viana, nunca fui. Sempre foi Caio Mutai. E por que eu mudei? É louco de você pensar o desespero do ator que acha que vai ficar sem trabalho, e realmente fica, né? Mas o desespero é tanto que você fala assim, vou mudar meu nome. Como se fosse mudar alguma coisa na minha cara. Muda, né? Não mudou nada. Era eu, a foto era a mesma, entendeu? Não dá pra esconder. E aí, que difícil, que louco isso, né? Muito. Esse Mas processo. entendo, Caio, quando você fala pra gente de, tipo, da gente acostumar e da gente forçar e falar, você vai, o que o Fábio também fala, você vai consumir? Sim. Você vai ver? Sim. Porque na vida você vê, na vida a gente ocupa os espaços. Não é só o pasteleiro, ou o sushi man, ou não é ou o professor de matemática, não é. A gente eu queria ocupa. jogar até pra vocês um lugar tá que a aqui, gente... né? E não só estamos aqui, mas no Brasil temos a maior comunidade nipo de nipos, né? Nikkeis, né? Que eu ia falar Fora do Japão. Fora o Japão, um lugar que vai ter japonês no mundo é São Paulo. Mas é isso, tipo, fora do Japão, no Brasil, temos a maior comunidade de japoneses do mundo. Isso é muito doido. E mesmo assim, somos mais de 2 milhões, cara. E a gente não é visto, a gente não tá nos lugares. Sim. Por muito tempo, acho que existiu um lugar de ficar à margem, né? A colônia japonesa, ela ficava num lugar muito fechado, assim. Eu lembro, eu tinha colegas, né, na escola, por exemplo, que eram super fechados ali. Os japoneses ficavam só naquele grupo. Eles mesmos não se abriam muito. Por uma questão, acho que familiar também, né? Tem uma coisa da cultura. Acho que nós somos, assim, gerações que estamos começando a falar, oi, gente! Acho muito por proteção Estamos aqui. também, Por proteção, muitas um questões. lugar mais seguro. Eu frequentei colônia japonesa. Então, eu também. Só porque, então, vamos falar de vocês, de futuro, do que tá vindo, porque a gente precisa encaminhar para o próximo bloco, mas a gente precisa falar de futuro ainda um pouco. Qual é o futuro? É promissor, a partir de toda essa discussão que a gente está levantando, de representatividade, de ser visto, de ter espaços? Sim. Com Vai certeza, vai com acontecer certeza. uma época, vai ter mais. Porque é isso que eu estava falando. Qual foi o grande papel de oriental que você viu, que você lembra? Cara, eu não lembro. Qual foi o grande, entendeu? Um grande ator oriental que tenha feito um grande papel, que tenha realmente... Sem ser estereotipada, Uau! né? Entendeu? É Ana muito Hikari. difícil.
Não, a Agora- NESCAR, Agora as sim. mulheres até fizeram bastante Gigantona. coisa. Não, se você for ver Né? aquele Não, Memórias é que é de uma super Geisha. recente, tipo, mas agora, inclusive, foi muito legal. Muito legal. Quando veio a Tina, que é literalmente uma garota. Brasileira. E depois A eles ideologia- trouxeram quem- as quem questões escreveu de as ser Five teve uma nipo-brasi- sacada muito legal. Não só, É. assim, não só dessa questão racial, mas enfatizou também a nerd, enfatizou, entendeu? A suburbana. Ela pegou. Muito. E é o que vocês porque- mesmos mas falaram, né? o Tipo Brasil assim, é tem a isso. nerd e ela não é a amarela. Não, Exato. e Ela é a muito menina da legal periferia. Isso, e é muito legal isso, porque a Tina, pra mim, quando eu assisti, ainda não conhecia a Ana. Conheci a Ana assistindo ela depois que a gente se conheceu. Mas também foi um lugar de reconhecimento igual a Mulan, Alissa, a Alissa, sabe? A Patrícia do Ruge. É. Porque foi um lugar de tipo, caraca, ela é só uma menina. Eu fico E muito ela é feliz de rebelde, ver. ela é DJ, ela é descolada, ela tem um namorado que a mãe é contra e não sei o quê. E as coisas vão se caminhando assim. E aí, depois, eles foram e trouxeram a bagagem de ser nipo-brasileira e questões que acho que a própria Ana, né, teve esse espaço para conversar Aham. e falar, cara, isso merece ser abordado, sabe? Então, nossa, foi muito relevante. Eu acho que o futuro é mega promissor. E Não, acho que se depender da gente, a gente tá Também, super afim de fazer também. rolar, Muito sabe? Não, porque tá tendo esse movimento e vai resultar. Num momento vai resultar. Com certeza. Porque eu tava até falando, tava falando da Ana, eu e a Keila Fu que fizemos os papéis dos tios dela, que justamente questionam isso. Falam assim, poxa, mas você é DJ, mas como é que você concilia com a sua carreira? Quer dizer, já puxando pra vida dela de estudante normal, acho que era médica, né? Medicina, Aham. não sei, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem que... você vê, você escreve uma coisa que permite você ter uma estrela oriental, vai rolar. Mas é o que eu falei, mesmo assim, são muito poucos. Tinha que ter muito mais, Não, né? Tinha que ter são muito poucos. muito mais, Eu né? falo da Aninha porque foi muito Não, rico ela- o rolê. Não, a né, Dani da Tina e Suzuki, tudo. ela, a Bruna, elas estão Mas conseguindo é abrir, muito né? incrível ver que isso se perdurou, né? Agora É. ela tá agora na novela arrasando, uma vilã maravilhosa, sexy, poderosa. E tudo que alguns anos atrás a gente Jamais. nem cogitaria ver. E ela tá levando isso, esse protagonismo, em toda entrevista que ela dá, ela faz questão de falar. Então, eu acho ela um grande porta-voz no sentido de conseguir ajudar bastante a causa ativamente e levar ela pro grande público, sabe? Sim. Que ele perguntou se acha que o futuro é promissor. Cara, eu acho. Eu também acho. Muito, assim. Eu acredito super. Eu acho muito, porque acho que tá todo mundo afim de fazer acontecer. E acho que por essas pequenas coisas que eu acho, concordo plenamente, deveriam ter 200, sabe? O mundo tá 200 ficando anos assim, e que né? tenham O 200, mundo, sabe? o mundo todo Mas tá mostrando várias Ver caras, essas né? coisas eu acho tão rico, assim, e só mostra que tá rolando, Não, sabe? precisa, Independente, precisa. a gente tá dando certo. Tá dando Passa certo. de Vamos- formiguinha, mas a gente tá construindo um formigueiro E muito vamos Isso. falar então do que tá dando certo também pra vocês em especial no nosso próximo bloco, né? Exatamente. E a gente já volta.